Variáveis binárias e regressão logística. O que a gente vai ver agora? A gente vai ver modelos, tá? Que são MLG e que são focados em situações onde você tem sucessos e fracassos, onde você tem ausência ou você tem presença, onde você tem morreu ou não morreu, certo? Onde você tem pegou a doença, não pegou a doença. Ou seja, qualquer tipo de resultado que esteja na escala binária, tá? Basicamente vão ter duas situações. Uma em que a gente vai modelar direto a ocorrência e não ocorrência, e outro que a gente vai modelar o número de sucessos, que não deixa de ser Bernoulli e binomial. Os dois casos aqui que são os apropriados para essa análise. É importante, eu já tinha falado isso antes para vocês e vou ressaltar agora aqui, que variáveis binárias, apesar de ser um caso de uma variável discreta, tá? Porque só tem dois valores e muitas vezes está associada a variáveis que são qualitativas, tá? Por exemplo, sexo, né? Você pode colocar 1 é feminino, 0 é masculino. Eu estou pegando uma variável que é qualitativa, tá? Uma variável categórica, nominal, e estou conseguindo colocar num modelo estatístico usando vamos dizer assim, uma codificação numérica. Estou colocando números reais para ela, tá? Então, quando é feminino recebe 1, quando é masculino recebe 0. Mas não são só nessas situações que você pode usar regressão logística. Eu já tinha comentado, até mesmo quando você tem variáveis que são contagens ou quando você tem uma variável que é uma medição, você consegue transformar ela para um caso de regressão logística. Então, aqui tem alguns exemplos, né? Velocidade acima ou abaixo de 80 km por hora. Você pode modelar, por exemplo, a probabilidade de motoristas ultrapassarem o limite de 80 km por hora, certo? O IMC, né? Você pode também calcular, estudar a probabilidade de pessoas terem o IMC acima ou abaixo de 26. Quando você trabalha com contagens, né? Você pode modelar assim, ocorrência de crimes em algum local. Você pode tratar 0 se não aconteceu nenhum crime e 1 se aconteceu pelo menos uma ocorrência, certo? Então, qualquer tipo de variável pode ser analisada de forma binária, tá? É só você fazer uma codificação. Então, isso aqui é muito, muito útil mesmo, tá? Então, caso Bernoulli, tá? Aqui é a notação que a Dobson usa, não tem nenhuma novidade em relação que vocês veem desde lá de probabilidade 1. Imagina que a gente tem uma variável aleatória z, que assume o valor 0 ou 1. Então, é 0 se tem fracasso e 1 se tem sucesso. E a gente vai definir como a probabilidade de sucesso a letra π. Tá? Então, probabilidade de z igual a 1 vai ser π, e de z igual a 0 vai ser 1 menos π. Nesse caso, a gente tem que z é uma Bernoulli π. Tá? Então, aqui nenhuma novidade. Se você tem N variáveis aleatórias independentes, Z1, Z2, Zn, com probabilidade de Zj igual a 1, C igual a πj, ou seja, são N variáveis aleatórias independentes, todas elas Bernoullis, tá? Só que cada uma delas com uma probabilidade de sucesso diferente. Se você tiver essa situação, a conjunta vai ser dada pelo produtório, né, da função de probabilidade da Bernoulli. E, consequentemente, você vai ter essa expressão aqui, ó, quando você estiver trabalhando com ela na forma da família exponencial, né? Como é que a gente coloca na família exponencial? Você aplica um exponencial aqui, exponencial do logaritmo. Vai ficar essa expressão aqui, ó, tá? Então, como a gente já tinha visto lá no começo, a binomial pertence à família exponencial, então, consequentemente, a Bernoulli também pertence, até porque a Bernoulli é um caso particular da binomial. E também está na forma canônica, tá? Lembrando que para você descobrir se está na forma canônica ou não, você não precisa escrever
o produtório, tá? Basta pegar para uma observação, ok? Para uma observação aqui, ó. Como é que é? Professor, Oi. eu acho que o Lucas Lucena não tá vendo os slides. Ué. Peraí. Deixa eu aqui. Só um pouquinho. Se eu estou escrevendo algo, não. Já foi, Lucas? Tá tudo certo? Você tá vendo os slides? Lucas? Escreve aí se está tudo certo. Apesar que eu acho que está tudo certo. Eu acho que é só com você que não tá, né? Os demais estão conseguindo ver? Esse é um problema que costuma dar no Teams mesmo. Aí quem representa tem que botar de novo. Entendi. Ah, não sabia. Ainda não tinha visto isso, não. Tá bom. Então espero que volte aí, tá, Lucas? Vou continuar aqui. Qualquer coisa está gravado. Imagino que está tudo funcionando. Tá? Só lembrando aqui, se você tivesse n igual a 1, isso aqui seria z, tá? Z logaritmo de π sobre 1 menos π, né? Mais somatório de ln, não, desculpa, mais ln de 1 menos π, não teria o somatório, tá? Então você teria que o a de y, aquele primeiro, né, no caso aqui seria a de z, é o próprio z, então tá na forma canônica. Esse daqui seria o nosso b de θ, tá? Que no nosso caso aqui seria b de π, né? Mas seria o nosso b de θ. O nosso c de θ estaria aqui. E o nosso d de y, ou d de z nesse caso, seria igual a 1. Então, ela pertence à família exponencial e está na forma canônica. Então, já dá para a gente utilizar o que a gente aprendeu nesse curso. Aqui outro resultado de probabilidade 1 e probabilidade 2 também, né? Saber que se você somar Bernoulli, né? Somar n variáveis aleatórias independentes, desde que elas tenham a mesma probabilidade de sucesso, você vai cair numa binomial, uma binomial NP, tá? E como é que a gente interpreta? O y aqui vai ser número de sucessos em n repetições independentes dos ensaios de Bernoulli, tá? Então, eu estou usando a notação y para binomial e z para Bernoulli só para ficar igual a Dobson, tá bom? A gente está mais acostumado a ver tudo com y aqui, né? Então, eu vou focar muito aqui no caso binomial, mas vocês saibam que para fazer o caso Bernoulli é só utilizar n igual a 1, tá? Se você fizer n igual a 1, vai cair no caso Bernoulli. Então, vamos lá. De forma geral, se você tem yi como sendo uma binomial NIPI, tá? E aí imagina que você tem nzão observações. Notem aqui, cuidado para não se confundir, tá? Você tem, ó, esse NI aqui, ó, tá? Tá associado a binomial. Então seria a soma de NI Bernoullis, tá? Mas o que a gente está falando agora aqui é você pegar uma amostra de binomiais. Eu não sei se isso está claro, eu vou tentar colocar aqui no quadro só para... Se os seus dados forem desse tipo aqui, ó, yi igual a 0, 1, 0, 1, e você tem aqui N observações, certo? Você vai utilizar o modelo Bernoulli. Tá. Bernoulli I, certo? Agora, se você tiver numa situação que você tem assim, ó, yi, e ainda tem um ni aqui, e aí tem a primeira, 5 em 10, a segunda, 3 em 7, a quarta, 8 em 15. Ou seja, o que é o y aqui? Número de sucessos em 10 repetições de ensaios de Bernoulli independentes. Então, nesse caso aqui, se você tiver
N observações, você tem N binomiais e cada uma delas é a soma de NI Bernoullis. Tá? Então, nesse caso aqui, o seu YI vai ser binomial NI PI. Entenderam? A diferença aqui do Nzão para o Nzinho, tá? No caso Bernoulli, é como se em todas elas o NI fosse igual a 1. Tá? Então, aquele exemplo do Titanic que a gente fez, né? Era Bernoulli, porque a nossa variável resposta era sobreviveu, não sobreviveu, para cada indivíduo. Não seria o caso binomial, porque no caso binomial eu tenho que ter uma contagem de sucessos em N repetições do meu experimento. Ok? Então, só não misturem o NI com o número de observações dos dados aqui, tá? Então, voltando para cá, se você tiver o caso binomial, você vai ter N variáveis aleatórias binomiais, e aqui está a log verossimilhança. A gente já tinha visto isso aqui. Aqui está direitinho, ó, o A de Y, né? Aqui o B de θ, o C de θ e o D de Y. Tem um somatório na frente aqui, porque eu estou com uma amostra de tamanho N, tá? Mas também pertence à família exponencial. Então, o que vai entrar quando você estiver trabalhando com uma binomial? A gente não focou muito na binomial, a gente focou mais na Bernoulli e na Poisson. Vamos ver como é que fica no caso da binomial. Você vai escrever YI é uma binomial NI PI, e aí você tem que pensar em quem é a média de Y. A média de Y é NI PI. Estão vendo aqui? Notem que a média de Y não é exatamente o parâmetro PI, é NI PI. Isso até tem a ver um pouco com a pergunta da Ana Clara que ela fez para mim. Ela perguntou o que acontece quando a média não é exatamente o parâmetro. Esse aqui é um caso em que a média não é exatamente o parâmetro, tá? Então, NI PI. Aí, o que a gente vai ter? A gente vai ter, vamos assumir que na nossa amostra, se você fizer YI sobre NI, tá? O que é isso aqui? Número de sucessos dividido pelo número de ensaios de Bernoulli. Se você fizer essa razão aqui, você vai ter a proporção de sucessos no iésimo grupo, tá? Então, é uma notação que a gente vai usar. E, além disso, tá? A gente sabe, aqui sim, esperança de PI é exatamente PI, tá? Como é que eu sei isso? Tá? Aqui, ó. Se você fizer esperança de YI sobre NI, é só você ver aqui em cima, né? Esperança de YI é NI PI. Vai cortar o NI com NI, vai ficar simplesmente PI, tá? Então, a proporção amostral de sucessos, tá? Tem valor esperado igual à probabilidade populacional de sucessos. Ou seja, a probabilidade populacional de sucesso. Ou seja, como se fosse um estimador não viciado, tá? E esse nosso PI aqui, ó, tá? É que a gente vai modelar. Lembra aquela nossa função de ligação? Então, a gente vai modelar esse PI aqui, ó. O NI vai ser uma quantidade considerada conhecida. A gente vai trabalhar só com o PI, é só o PI que me interessa modelar. Então, eu vou aplicar a função de ligação aqui no PI. Esse vai ser o meu ETA-I, que é o preditor linear, que vai ser função das minhas covariáveis. Por exemplo, beta 0 mais beta 1, né? x1 mais beta 2, x2 e assim por diante. Ok? Então, a primeira coisa diferente que está aqui do que vocês estavam acostumados é que eu não estou escrevendo essa G aqui, ó, colocando o NI na história, porque não preciso me preocupar com ele, vou me preocupar só com o PI, tá? Vamos lá. Outra coisa que é importante saber sobre a função de ligação. Qual função de ligação que a gente vai utilizar? Pensem aqui, ó. Se eu quero modelar uma probabilidade, eu gostaria, tá, que eu não obtivesse previsões para ela que estivessem fora do intervalo 0,1. Ok?
Então, por exemplo, aqui, né? Deixa eu ir lá para o quadro para explicar o que eu estou querendo dizer. Espera aí. Se eu quero modelar uma probabilidade de sucesso, certo? Se eu utilizasse G de π igual a π, eu estaria usando a função de ligação e identidade. E isso aqui eu iria associar com covariáveis. Tá? Por exemplo, beta 0 mais beta 1 x. Ok? Só que se eu fizer isso, qual vai ser meu problema? Se isso daqui, ó, se essa parcela aqui, né, assumir um valor negativo, eu vou fazer previsões para esse meu π aqui negativas. Se esse x-beta assumir valores maiores do que 1, eu vou ter probabilidades maiores do que 1. Também não é legal. Então, eu gostaria de ter uma função que me garantisse que o π estivesse sempre no intervalo 0, 1. O que as pessoas geralmente fazem? Fazem isso aqui, ó. Usam uma função de ligação que é uma função acumulada. Então, pensem aqui, ó. Se eu tivesse feito assim, ó. Cadê aqui? Eu vou colocar π i como sendo uma função acumulada de eta i. Vocês concordam se eu escrever assim, ó? Se eu colocar essa relação aqui, ó, o que vai acontecer? Uma função acumulada, no caso contínuo, a gente sabe o que de uma função acumulada. Uma função acumulada sempre vai ser assim, ó. Vamos botar aqui o eta i. Sempre que o argumento ir para menos infinito, a função acumulada vai para 0. Quando o argumento vai para mais infinito, a função acumulada tem que ir para 1. E no meio tem que crescer de alguma forma, certo? Mas isso aqui é o gráfico de uma função acumulada, no caso contínuo. Uma função contínua que vem lá quando o argumento está em menos infinito, ela vai para 0, e quando vai para mais infinito, vai para 1. Eu garanto que nunca, jamais, o valor da função acumulada fica fora do intervalo 0, 1. Então, você pode pegar qualquer acumulada do caso contínuo, tá? Qualquer função acumulada contínua, e fazer essa relação aqui, ó. Isso é o que as pessoas geralmente fazem. Se você fizer isso aqui, ó, tá? Quem vai ser a sua função de ligação? Quem é a função de ligação? Eu preciso encontrar quem é o eta, né? Então, quem é o eta aqui? Vamos lá. Se π é igual a acumulada acumulada no ponto eta, então eu tenho que eta é a inversa, tá? Da acumulada em π. Ok? Isso daqui é como se fosse a minha G de π. Ok? Então vamos lá. Quem vai ser a minha função de ligação, né? Isso daqui, ó. Isso aqui é a minha função de ligação. Qual que eu vou utilizar? Isso aqui é a inversa da função de distribuição acumulada. Então, sempre que você definir essa forma aqui, ó, a probabilidade como função de uma acumulada, é como se você estivesse usando uma função de ligação que é a inversa de uma função acumulada, tá? Tá bom, parece complexo. A gente não vai sair colocando qualquer função acumulada, tá? Em geral, a gente vai colocar algumas funções que são bem tranquilas de se trabalhar. Uma que vocês já viram, não se preocupem, tá? Então, o que acontece? Se você escrever o π como sendo uma função acumulada, né? Toda função acumulada pode ser vista como uma integral de uma densidade de menos infinito até um certo ponto, ok? Essa densidade aqui, ó, se chama distribuição de tolerância, e nós não vamos nos preocupar com ela.
Eu só vou falar essa palavra aqui, distribuição de tolerância, hoje. Tá? Depois vocês não vão mais ter que se preocupar com isso. Tá? Fiquem bem tranquilos. O que importa é essa relação aqui, ó. Π igual a acumulada. Então, quem é a função de ligação? É a inversa da acumulada. Certo? E esse vai ser o nosso eta. Então, só importa essas duas partes que estão aqui. Essa da direita e essa que está aqui. Essa coisa da função de tolerância aqui é só para entender de onde vem os nomes. Então, vocês vão ver só mais 2 slides que eu vou falar disso, mas depois de hoje não volta mais. Então, vamos lá. Um caso muito conhecido de função de ligação utilizada em MLG. Ligação Probit. Já ouviram falar de Probit? Modelo Probit. Vou utilizar um modelo Probito. Não sei se vocês já ouviram essa expressão. Depois da expressão logístico e logit é a mais conhecida, tá? Então, vou fazer um modelo Probit. Não sei se alguém já viu falar. Tá bom. Mas a partir de hoje vocês vão saber. Se você colocar uma função de tolerância, essa que eu falei que depois eu nunca mais vou falar, tá? Essa densidade, tá? Sendo uma normal, se você colocar uma normal aqui, ó, uma normal padrão, tá? Você vai ter o quê? O que significa isso daqui? Integral de menos infinito até um certo número de uma normal. O que você vai ter? A acumulada da normal até o ponto que você colocou aqui na integral. Botei eta i, aqui está o eta i. Por que tem esse φ aqui, ó? Porque lembrem, a acumulada de uma normal nada mais é do que a φ. Ela tem uma letra própria que a gente usa, né? O φ maiúsculo. Então, isso aqui é a ligação mais comum que a gente tem entre o π e o preditor linear, é a partir da função acumulada de uma normal padrão. Se você definir π como acumulada de uma normal padrão, você está dizendo então que o g de π, que é a função de ligação, é a inversa da função acumulada, ou seja, o quantil, né? O quantil de uma normal padrão aplicado em πi, esse vai ser seu eta i, e esse aqui vai ser o seu xi beta. Ok? Então, é como se você estivesse modelando uma função que não tem uma cara conhecida, né? Porque a gente não conhece a expressão analítica da função acumulada, mas eu não preciso me preocupar com isso, tá? Não se preocupem de estar usando a função acumulada, porque ela está tabelada, vocês têm o R, dá para a gente trabalhar com ela de boa, tá? Então, esse é um caso, função acumulada, da normal padrão. Outro caso, se você colocar como distribuição de tolerância essa expressão que está aqui, ó, tá? Exponencial do argumento sobre 1 mais exponencial do argumento ao quadrado. Se você utilizar essa distribuição aqui, você vai cair. Isso aqui tem uma expressão analítica, né? Se você fizer essa integral aqui, dá para fazer a conta na mão e você chega nisso aqui, ó, tá? Essa acumulada que está aqui, ó, é conhecida como logística, tá? Quando você faz dessa forma aqui, se você aplicar agora a inversa, né, isolar o eta aqui em função do π, você vai obter o que a gente chama de logit de π. Então, vai ficar g de π igual a ln de π sobre 1 menos π. Todo mundo está entendendo o que eu estou falando aqui? É simplesmente o seguinte, ó. É uma questão... Não se preocupe com a distribuição de tolerância. Apenas assumam que a probabilidade de sucesso vai ser igual ao quê? ESP do preditor linear sobre 1 mais ESP do preditor linear. Essa é a relação que importa para você, certo? A partir daqui, você só precisa isolar o eta, certo? Se você isolar o eta aqui, você vai ver, pode fazer a conta aí na mão, você vai ver em 2 linhas, que vai dar ln de π sobre 1 menos π. Ok? E aí, isso daqui é que é a nossa função de ligação. Essa aqui é a nossa G de π, né? Que vai ser igual ao nosso preditor linear, tá? Já estava escrito ali, né? Esse aqui não precisa.
Já estava na esquerda. Ok? Essa é a nossa função de ligação. Essa é a mais utilizada no mundo inteiro. Por quê? Porque esse termo que está aqui, ó, possui uma interpretação muito interessante. Tá? Eu não sei se eu vou conseguir chegar nisso hoje, mas ou hoje ou sexta-feira a gente vai comentar sobre a interpretação do logit de alguma coisa, tá? Então, notem, veio daqui, ó. E isso daqui é uma função acumulada. Essa expressão que está aqui, ó, é uma função acumulada. Ela sempre me dá números entre 0 e 1, tá? Se você fizer esse eta ir para menos infinito, tá? Isso aqui vai ficar 0 sobre 1, que é 0. E se você fizer o eta tender a mais infinito, isso aqui vai para esp de eta sobre esp de eta, que dá 1. Então, essa é a mais conhecida de todas. E, por fim, existe uma conhecida como C-log-log. Tá? Ela é menos utilizada que as outras duas, mas também é muito utilizada em MLG, que a gente chama de log-log complementar, tá? Ou simplesmente C-log-log, que vem do inglês. Eu vou chamar sempre de C-log-log aqui. Se você utilizar essa expressão aqui, ó, essa densidade como distribuição de tolerância, você pode mostrar que essa integral aqui, ó, tem essa cara aqui, ó, essa acumulada aqui, ó. 1 menos exponencial de exponencial do eta. Dessa forma aqui, ó, quando você aplica a inversa, né, para encontrar quem é o preditor linear, quem é o eta, você chega em logaritmo de menos o logaritmo de 1 menos π. Esse log aqui, ó, eu esqueci de colocar, mas isso aqui é ln, tá? É logaritmo na base e. Tá legal? Então, fica o logaritmo do logaritmo do quê? Da probabilidade complementar, né? Porque se o π é a probabilidade de sucesso, 1 menos π é a probabilidade de fracasso, é o complementar. Por isso que ela é chamada, tá vendo, de log-log complementar. Na verdade, tem um log, depois tem um menos ali, né? O pessoal bota esse log-log com menos, mas não deixa de ser. O logaritmo de menos o logaritmo do complementar. Para não esquecer, é só você guardar na mente isso aqui, ó, C log-log, tá? Mas, de novo, eu não vou fazer uma prova ou nada que você precise guardar isso na cabeça. Você pode consultar isso aqui para a vida, não precisa decorar nada, não. O que importa é que é essa cara aqui, tá? Então, de novo, eu tenho aqui a expressão, né, do eta em função do π e tenho o π em função do eta. É sempre o que eu preciso, porque tem aquelas derivadas, né, que entram no Newton-Raphson, eu preciso dessas expressões aqui, tá? E aqui tem uma comparação dessas três acumuladas, tá? Para o modelo logit, probit e C log-log, tá? Quando que usa uma, quando é que usa outra? Dizem, certo, que em muitos casos, quando você não tem valores extremos, que logit e probit tendem a dar resultados muito parecidos e que a C log-log é melhor para modelar extremos, principalmente extremos à esquerda. Ela tem uma probabilidade maior de ocorrência de valores negativos, valores extremos à esquerda, tá? Se você olhar aqui, ó, ela é a mais alta nesse comecinho. É por pouco, mas ela é a mais alta. Então, se você fosse pensar aqui no preditor linear, assumindo o valor menos 2, tá? O valor menos 2 numa acumulada de uma normal padrão, tá? Ele dá menos do que 2,5% de área que você tem aqui à esquerda. Se fosse menos 1,96, dava exatamente 2,5% de área. Então, a probabilidade seria 2,5% aqui, tá? 0,025. No menos 2, dá um valor bem próximo de zero. Notem que no modelo logístico e no C-log-log, quando o seu preditor chegar perto de menos 2, você ainda tem uma probabilidade razoável aqui, ó, tá? De mais de 10%. Por outro lado, lá na direita, né, quando você está no ponto 2, olha só, o modelo logit ainda tem uma probabilidade baixa aqui de ocorrência. Baixa não, né? Sei lá, não está ainda em 1.
Está em 0,09, 0,80 alguma coisa. Enquanto que o probit já está quase em 1 e o C-log-log já está em 1. Tá? Então, o C-log-log não é simétrico, enquanto que o logit e o probit, eles são simétricos. Tá? Quando que usa um, quando é que usa o outro? Em geral, as pessoas usam os três e veem qual que dá o melhor. Tá bom? Costuma ser assim. Ou então, fica só com o logit, porque ele tem ótimas interpretações. Tudo bem até aqui? Então, assim, lembre, distribuição de tolerância, não estou preocupado com isso. O que eu estou preocupado é simplesmente, suave é ótimo, é simplesmente isso aqui, ó. Tá? Guardem, né? Escrever a probabilidade como uma função acumulada do preditor linear e, consequentemente, você tem que o preditor linear é a inversa de uma acumulada, tá? Então, os casos mais comuns são esses. A acumulada da normal, né? Que é aquele da... Cadê? Π como sendo a acumulada da normal, π como sendo esse logit aqui, e π como sendo essa que é a função do logaritmo do complementar, né? C log log. Ok, até aqui, por enquanto, ainda está meio só no campo das ideias, vamos ver essas coisas, né, funcionando. Vamos ver um exemplo aqui da Dobson, bem conhecido, mortalidade de besouros. A gente vai analisar do início ao fim esse aqui, tá? Então, isso aqui é uma dose de um certo veneno aqui para os besouros. Eu não lembro exatamente o que é isso aqui, é sulfeto, sei lá do que. Acho que é, né? Não sei. Não sou muito bom nisso. Mas, enfim, é uma dose que se dá aqui, tá? Ela está na escala do log, mas não importa, tá? O que não, não importa, né? De novo. Essa dose aqui está indo de 1,69 até 1,88 na escala do log, tá? E isso aqui foi aplicado num certo número de besouros. Então, por exemplo, essa dose aqui foi aplicada em 59 besouros. 6 morreram, certo? Então, assim, se você compraria um veneno de matar barata, né? Que você aplicando, né, em 59 baratas, só 6 morressem? Você acha maneiro isso? O que eu estou falando aqui, tá, gente, não tem nada a ver com a matéria agora, tá? Só estou comparando para vocês entenderem o que está acontecendo. À medida que eu estou aumentando a dose, o que está acontecendo com os besouros aqui? O que está acontecendo com a proporção de besouros que está morrendo? Está aumentando, né? Vocês estão vendo? Está aumentando drasticamente. Quando você chega aqui na dose de 1,88, o que aconteceu com os besouros? Você aplicou nos 60 besouros e os 60 morreram, certo? Então, claramente, a dose parece afetar a probabilidade de morte, certo? Tá claro? E notem aqui que por mais que eu tenha analisado vários besouros, tá? Eu tenho 59 deles, tá? Em que eu apliquei uma certa dose. Se eu fosse transformar isso aqui no caso Bernoulli, o que eu teria? Eu teria que fazer aqui, ó, 6 sucessos, né? Então, eu teria dos meus dados. Seria uma coisa mais ou menos assim. Como é que eu usaria o modelo Bernoulli aqui? Na prática, eu recomendo, não usem, tá? Mas, se você fosse usar, seria assim, ó, aqui estaria o seu YI e aqui estaria o seu XI. Para uma dose de 1,69, quando aqui fosse 1,69, você teria 59 besouros, 6 deles morreram. Então, você teria 1 aqui 6 vezes, e depois você teria zeros, tá? Quanto que é aqui? 53, né? Você teria 53 zeros, todos eles com a mesma dose. Conseguiram entender? Para que eu vou trabalhar com 59 observações aqui,
Se todo mundo está com a mesma dose, eu poderia juntar, certo? Posso juntar. Eu pego para a dose de 1,69, eu tive 6 sucessos e 53 fracassos. Ok? Mas dá, se o banco de dados estiver aberto, tiver assim como para cada besouro morreu ou não morreu e a dose, você vai ter 59 linhas aqui para representar essa primeira linha aqui na binomial. Ok? Depois eu vou mostrar para vocês por que não é bom fazer dessa forma. Tá nesses slides, inclusive. Todo mundo entendeu aqui? Ok, tá ali o aumenta. Então, ok, vamos lá. Ah, tá. Isso aqui é importante de falar que isso aqui é após 5 horas de exposição, né? Então, aquele exemplo da barata ali foi péssimo, né? Ninguém quer botar um veneno numa barata que ela morre 5 horas depois, né? Então, aqui, ó. Aqui está um gráfico de dispersão da dose versus a proporção de mortos, tá? Essa dose aqui já está na escala logarítmica, tá? Mas vocês estão vendo que tem um comportamento aqui que alguém até poderia dizer, parece linear, né? Isso aqui parece linear. Mas vamos ajustar um modelo aqui, algum daqueles modelos que a gente está vendo para dados binários. Vou modelar a probabilidade de mortos, ok? E outra coisa, por mais que uma reta parece que se ajusta aqui, com certeza uma função acumulada vai se ajustar melhor. Vocês estão vendo que isso aqui não cresce exatamente como uma reta. Aqui parece uma coisa que é côncavo para cima, né? E aqui parece uma coisa côncava para baixo. Parece claramente o crescimento de uma função acumulada tradicional. Tá? Então, um modelo logístico, o logit, probit ou clog-log são os candidatos que qualquer pessoa usaria aqui. Tá? Então, vamos lá. Como que você vai fazer essa modelagem? Primeiro, eu vou chamar de xi essas log doses aqui, tá? Então, não vou mais usar log, vamos assumir que é xi e acabou. Vou usar o modelo binomial, vou ter 8 observações. Por que 8 observações? São essas aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se você quisesse usar o modelo Bernoulli, você teria aqui centenas de observações. Teria que ser a soma, né, de todos esses N's aqui, ó, vai dar o total de Bernoullis. Tá? Mas não, eu vou considerar que são 8 binomiais que eu estou trabalhando. Então, tá aqui, ó, YI é binomial NI-PI. Quem é a esperança de YI? É a nossa média. Quem é a nossa média? NI-PI. Mas eu vou aplicar o logit aqui no PI, certo? O logit aqui no PI. Então, vai ficar, vou fazer a primeira regressão logística, tá? Então, vai ficar ln de PI sobre 1 menos PI, que é o nosso preditor linear, que vai acabar dando beta 0 mais beta 1 xi, porque só tem uma covariável, tá? Então, notem, eu estou aplicando esse modelo aqui, ó, com essa relação aqui, que gera para mim essa função de ligação logit aqui, ó, tá? Então, como é que fica o meu mi, né? Vejam, quem vai ser o meu mi? O mi é NI-PI, então vai ser NI e aqui o PI. Só que o PI escrito como função de eta, tá? Tem que fazer a inversa aqui, né? Se ln de pi sobre 1 menos pi é eta, então o pi é esp de eta sobre 1 mais esp de eta. Então, aqui estão as duas expressões que me interessam, a média e aqui o preditor linear. Ok até aqui? Bem, gente? Então, tá bom. Vamos ver agora isso aqui, como que você faz no R. Então, uma primeira coisa que vocês têm que aprender. O R não vai perguntar para você Y e N, porque na minha cabeça, né, o que eu precisaria para esse conjunto de dados? Eu precisaria disso aqui, ó. Espera aí. Deixa eu botar aqui, ó. Que eu botei lá no começo da aula. Isso aqui, né? Se eu estou com dados binomiais, a gente está interessado no número de sucessos observado e no tamanho da amostra, no NI, né? Número de ensaios de Bernoulli. São os dois vetores que me interessariam.
Mas para o R não, o R é diferente, tá? O R não está interessado no N, ele está interessado nos fracassos. Então, você vai fazer como? Você vai digitar lá no R o X, que são as covariáveis, então tá aqui, ó, os 8 valores da covariável, da dose. O Y são os sucessos. O N é o número de ensaios de Bernoulli, mas você vai guardar como dados uma matriz que tem 2 colunas: sucessos e fracassos. Todo mundo entendeu? Isso aqui é um erro assim básico que você pode cometer se você colocar aqui, ó, quando você for rodar o seu GLM na variável resposta, se você colocar o vetor de sucessos e o vetor N, o R vai achar que você botou sucessos e fracassos. Muito cuidado com isso, tá? Então, sempre na hora que você for colocar seus dados, provavelmente você vai ter o Y e o N. Coloque 2 colunas, sucessos e depois N menos Y, para dar os fracassos. Ok? Então, a primeira linha desse objeto dados aqui, né, dessa matriz, é o 6 e o 53, porque foram 6 besouros vivos, 53 besouros mortos. Ok? E o restante igual, ó. Family, binomial, link, logit. Lembra que a gente estava usando de uma forma que não precisava uma matriz aqui, ó. A gente só colocava 0 e 1, lembram? Se você tiver aqui só uma coluna, né, como sendo zeros e uns, ele já entende que você está no caso Bernoulli, tá? Mas se você quiser o caso binomial, vai ter que botar essas 2 colunas. Entenderam a diferença do binomial para o Bernoulli? Bernoulli não tem essa coluna aqui de n menos y, que era o que a gente estava fazendo até então. No caso do Titanic, a gente rodou isso aqui só com o vetor y aqui de zeros e 1. Sobreviveu ou não sobreviveu? Ok? Tudo bem até aqui? Esse é como que você faz no R. Tá? Ah, e a partir de agora, dessa parte da matéria aqui, vocês não vão mais ficar fazendo nenhuma conta na mão. Não vão mais aplicar o Newton-Raphson. Vai ser tudo rodado no R. Certo? Só na primeira vai que a gente viu lá como é que fazia. Agora aqui, você tem que saber o que está por trás, mas não vai precisar implementar, porque vai ficando cada vez mais complexo, tá? Tudo bem? Então, ok. Vamos lá. Vamos ver o que o R dá de saída aqui, ó. Essa foi a saída do R, tá? Tem muita informação. Vamos dar uma olhada aqui. Primeiro, né? Coeficientes estimados: menos 60 e 34. Beta 0 e beta 1. Erro padrão: 5 e 2,9. Né? Valor Z. Esse valor Z aqui é a estatística de Wald. É o 60 dividido por 5 e aqui o 34 dividido por 2. Tá? 2,9, né? Deu isso aqui. Esses valores são extremamente, né, raros numa normal padrão. Então, isso daqui claramente é significativo e o p-valor dele é praticamente zero. Ou seja, você não vai dizer para mim que essa variável aqui não é significativa. Ela parece realmente influenciar. À medida que aumenta a dose, aumenta a proporção de mortes. Estão vendo que o sinal foi positivo? Como o sinal foi positivo, isso está mostrando uma associação positiva entre a dose, né? Dose alta está associado com probabilidade de morte alta de besouros, tá? Essa parte da dispersão a gente não viu ainda, a gente vai ver isso mais para frente. Aí aqui, ó, o que é a deviance nula? Lembram disso aqui? O que é a deviance nula? Essa deviance que está aqui está associada a qual modelo? Vocês lembram? Qual é o modelo? Não, ó, deviance do modelo nulo. Lembra o que é o modelo? Oi? Desculpa, o modelo nulo. Eu falei errado. Isso, veja, algumas pessoas já responderam ali no chat. É o que só tem um intercepto. É o pior modelo que tem. É um modelo que você assume que tem uma média igual para todo mundo. Como se dissesse que isso é o minimal, exatamente. Nulo e minimal é a mesma coisa, tá? Tá certo. Então, o modelo minimal é o modelo que só tem um intercepto
é um modelo que fala assim, não importa a dose que você dê, todos os besouros morrem com a mesma probabilidade. Quantos graus de liberdade tem, né? Número de observações, 8. O número de parâmetros, 1. Então, 8 menos 1, 7. Ok? E a deviance residual. Essa deviance é a deviance do modelo que você está fazendo. Essa daqui, sim, tá? É a do nosso modelo, que tem a covariável x. Por que tem 6 graus de liberdade? Porque são 8 observações menos 2 parâmetros, o beta 0 e o beta 1. Então, tem 6 graus de liberdade, tá? Vamos ver, vamos fazer o teste da deviance aqui. Já tem isso aqui no... Acho que está aqui no slide já, tá? Vamos fazer primeiro do nosso modelo de interesse. 11.232 numa Q quadrado com 6 graus de liberdade. Será que isso aqui é extremo? O que vocês acham? Uma Q quadrado com 6 graus de liberdade tem valor esperado 6. Tem variância 12. Será que o número 11.232 é extremo na cauda de uma Q quadrado com 6 graus de liberdade? Será que é? Então tem aqui, ó. Olhem o terceiro item que está aqui, ó. Numa Q quadrada com 6 graus de liberdade, a probabilidade do valor assumir um valor maior do que 11 é 0,08. Não é tão raro assim, certo? E não vamos, se eu utilizar 5% de significância, eu não vou rejeitar a hipótese nula. E qual é a hipótese nula? De que meu modelo possui um ajuste semelhante ao modelo saturado, ao ajuste do modelo saturado. É como se eu dissesse assim, eu não rejeito que meu modelo é bom, certo? Eu não tive evidência disso, eu só não tenho evidência contrária. Então, eu validei esse modelo, está validado. Pergunta, deviance nula aqui, ó, modelo nulo. Será que o modelo nulo está validado? O que vocês acham? O valor 284 numa Q quadrado com 7 graus de liberdade é extremo? O que vocês acham? É um valor extremo? Uma Q quadrado com 7 graus de liberdade, que tem esperança 7, variância 14. Você esperaria observar o valor 284? Alguém esperaria? Não, você não esperaria. O p-valor disso é praticamente zero, ok? Então, se você calcular a probabilidade de uma Q quadrado com 7 graus de liberdade dela assumir um valor maior ou igual a 284, isso vai dar zero redondo lá no R, tá? Então, o que significa isso? O modelo nulo não está validado. Eu rejeito a hipótese de que o modelo nulo tenha um ajuste tão bom quanto o saturado. Nesse caso, eu rejeito. Eu tenho evidências contra isso. Então, aqui eu nem teria muito o que falar. Esse modelo aqui, para mim, está validado e o nulo, eu nem poderia pensar nele, certo? Mas vamos ver algumas interpretações aqui, ó. Parâmetros beta 0 e beta 1 significativamente diferentes de zero, que é valor pequenininho. Tá? Então, a variável dose é significativa. O logaritmo da dose do gás parece ter associação positiva com a probabilidade de morte dos besouros. Já tinha falado isso. Isso vem do coeficiente positivo aqui do beta 1. Que mais? Aqui, não rejeitei a hipótese nula de que meu modelo é tão bom quanto saturado. Ok. E agora eu posso fazer o teste da diferença das deviances, né? Olhem o quanto que deu de diferença de deviance aqui, né? Se você fizer o ΔD do modelo nulo em relação ao nosso, tá? Vai dar D1 menos D0, que é 284 menos 11, dá 272. E comparar isso numa Q quadrado com 1 grau de liberdade. Imaginem só o valor 272 numa Q quadrado com 1 grau de liberdade. Isso aqui é extremamente extremo. Extremamente extremo é ótimo, né? É extremamente raro. Então, isso aqui dá zero. O que significa isso? Rejeito a hipótese nula de que ambos os modelos têm um ajuste semelhante, certo? Então, eu vou dizer que o nosso modelo é muito melhor que o modelo nulo. Eu já estou vendo só pela deviance. Estão vendo aqui? Ó, eu tinha 284 de deviance. Eu coloquei um parâmetro só. Eu perdi 1 grau de liberdade.
e reduzir a deviance de 284 para 11. Isso é uma queda absurda, certo? Então, com certeza valeu a pena colocar essa covariável para tentar entender um pouco a morte dos besouros. Dois comentários importantes aqui. Primeiro, estão vendo esse 0,0815 aqui, ó? Eu não rejeitei a hipótese de que esse modelo possui um ajuste semelhante ao ajuste do modelo saturado, a 5%. Mas lembrem aquilo que eu falei para vocês, tá? Esses testes são aproximados, eles são assintóticos, certo? Então, esse 0,08 que eu estou encontrando aqui, pode ser que seja um valor diferente no mundo real, e não 0,08, tá? Pode ser que seja 0,05, e eu não sei, tá? Então, muito cuidado, se você está naquela coisa assim de, não, para mim é 5% vida ou morte. Passou de 5%, é menor que 5% eu rejeito, é maior eu não rejeito. Se você usar essa regra sempre, lembre que esse 0,08 aqui pode ser que o valor exato, caso você conhecesse a verdadeira probabilidade aqui, isso aqui é uma aproximação, né? Pode ser que fosse menor que 0,05, tá? Então, muito cuidado. Agora, se você colocar um nível de significância de 10%, então, provavelmente, esse p-valor aqui deve estar subestimado, deve estar superestimado. Então, ele não deve ser maior do que 10%, tá? Mas pode ser que seja, de novo, não tem como provar. Só acho que é improvável, que geralmente ele superestima esse p-valor aqui, tá? Então, isso é uma observação. Segunda observação. Estão vendo que eu comparei dois modelos aqui, né? Ok? Eu fiz só porque a conta me permite. Mas, a rigor, o teste da diferença de deviance só deve ser feito quando você tem dois modelos que foram validados. Então, por exemplo, aqui, ó, esse modelo passou no teste da deviance, mas esse aqui de cima não passou no teste da deviance. Se ele nem passou no teste da deviance, eu nem deveria fazer essa comparação aqui, ó. Porque essa comparação de deviances, o teste foi feito, uma das hipóteses do teste era de que os dois modelos tinham um bom ajuste, certo? Então, sob H0, eles têm ajuste parecido. Mas, independentemente de sob H0 ou não, uma das suposições era de que ambos eram bons. E aqui não é o caso. O nosso modelo é bom, mas o nulo não é bom. Então, tem uma observação que está aqui, ó. Não era necessário realizar o teste da diferença de deviance, uma vez que o modelo nulo não está bem ajustado, porque ele não passou no teste da deviance. E no fim das contas, vamos concluir que o modelo proposto é uma opção razoável para descrever os dados da mortalidade dos besouros. Todo mundo entendeu a ideia aqui? Como que analisa? A gente só não olhou aqui ainda o AIC, que vai ficar para o próximo conjunto de slides, e não aprendemos ainda a interpretar direito esses coeficientes, que é o que a gente vai fazer a partir de agora. Tá? Não sei se é agora, mas hoje acho que deve começar. Tudo bem? Tranquilo, gente? Então, tá bom. Aqui, ó. Pergunta, já com spoiler de resposta, né? Posso comparar o nosso modelo com outros modelos utilizando funções de ligação probit e clog-log via teste quadrado para a diferença de deviances? Ou seja, o que eu estou perguntando aqui? Ó? Pode usar esse ΔD aqui para comparar, por exemplo, dois modelos aqui. Ó. Dois modelos usando a covariável x, só que um com a função de ligação probit e o outro com a função de ligação logística. Posso fazer isso? Não, não posso fazer isso. Por que eu não posso fazer isso? Porque o teste da diferença de deviances, ele está assumindo que os modelos são aninhados, ou seja, um é um caso particular do outro, mas não é o caso aqui. Se você está usando função de ligação diferente, eles não são modelos comparáveis via diferença de deviances. E o pessoal sai fazendo, ok? Então, muito cuidado com isso. Isso é uma coisa conceitual que é importante vocês saberem, tá? Duas coisas conceituais que apareceram aqui. Aquela, né?
Diferença de deviance não tem sentido quando um dos modelos não foi validado. E também não tem sentido quando eles não são alinhados. Então, não adianta pegar modelo com função de ligação diferente, porque eles são modelos diferentes. Tudo bem? Aqui? Então, tá. Assim, isso que eu acabei de falar aqui vale para a prova da semana que vem, certo? Ou seja, não deixa de ser uma aplicação, né? Do que a gente está vendo, do que a gente já viu. Então, como que eu faço para comparar? Tá? Tem medidas específicas que a gente vai usar para comparar. Uma delas é o próprio AIC, que a gente vai usar para comparar modelos, mas tem umas outras que a gente vai usar, tá? A gente pode olhar as deviances, simplesmente ver qual deles tem a menor deviance. Ainda assim, não é a maneira ideal, certo? Porque as deviances, elas também não são totalmente comparáveis, mas é um critério que você pode usar. É o critério piorzinho que você pode usar, é comparar quando os modelos não são alinhados, tá? Alinhados, né? Mas é uma forma. Vamos falar da deviance, então, tá? Então, algumas coisas importantes. Primeiro, quem é o valor ajustado de y? Se você fosse fazer aqui uma previsão para o y, tá? YI sempre vai ser estimado pelo Mi chapéu I. Quem vai ser o Mi chapéu I? Mi chapéu I vai ser NI PI chapéu. Consequentemente, vai ficar NI vezes quem é o PI? O PI chapéu. Vai ser ESP do preditor linear sobre 1 mais o ESP do preditor linear, certo? E o preditor linear é o seu x-beta, só que substituindo o beta pelo beta chapéu, que a gente está chamando aqui no livro da Dobson de B, é o estimador de máxima verossimilhança. Tá? Então, esse daqui é o seu y estimado no modelo logístico, certo? Fica dessa forma aqui. E como que fica a deviance, então? A deviance a gente já tinha visto que era 2 vezes a log verossimilhança do modelo saturado, né? Aplicando aqui a log verossimilhança dos betas, né, estimados para o modelo saturado, menos a log verossimilhança, substituindo os betas pelos nossos betas estimados por máxima verossimilhança. Quando você faz isso, dava essa expressão aqui. A gente já tinha visto essa expressão aqui, ó, tá? Essa expressão já tinha aparecido nos slides anteriores, só que agora é a primeira vez que ela vai aparecer com essa cara aqui, ó. E aí eu preciso que vocês enxerguem o que está aqui dentro dessa forma aqui, tá? Vamos ver se vocês conseguem enxergar isso só com o que está aqui no quadro, tá? Todo mundo está vendo que eu tenho aqui, ó, a deviance é 2 vezes um somatório. Aqui na direita está 2 vezes um somatório, certo? Está aqui tudo bem. Então vamos olhar aqui dentro, tá? O que eu estou somando? Olhem para esse primeiro termo que está aqui, ó. Vocês estão vendo que esse YI representa o iésimo sucesso, o iésimo número de sucessos. E aqui eu tenho um logaritmo do quê? Do iésimo número de sucessos dividido pelo iésimo número de sucessos esperado pelo modelo. Todo mundo conseguiu enxergar isso que eu estou falando aqui? Esse Y chapéu é o esperado, é a previsão que o seu modelo está dando, como se fosse um valor esperado. Esse aqui de cima é o observado, só para os sucessos. E aqui também só para os sucessos. Então, essa primeira parcela que está aqui, ó, é sucesso observado, logaritmo de sucesso observado sobre sucesso esperado. Certo? Agora, olhem a segunda parcela que está aqui. O que é NI menos YI? Vocês concordam que isso aqui é o número de fracassos? NI menos YI é o número de fracassos. Consequentemente, aqui em cima também é fracassos. E, consequentemente, aqui embaixo, o que eu tenho aqui? Ó? Se YI chapéu é o número de sucessos esperado, NI menos YI chapéu é o número de fracassos esperados. Conseguiram enxergar? Ou seja, essas duas parcelas estão falando as mesmas coisas. Só que essa primeira parcela é
sucesso observado, logaritmo de sucesso observado sobre sucesso esperado. E a segunda é fracassos observados, logaritmo de fracassos observados dividido por fracassos esperados. Eu posso juntar isso tudo num somatório só, que vai ser somatório do quê? Tudo que eu observei, esse O que está aqui, ó, é observado, logaritmo do observado sobre o esperado. Como se eu chamasse agora sucessos e fracassos de observados. Tudo que eu observei, seja sucesso, seja fracasso. Por que a gente escreve dessa forma aqui, ó? Porque isso aqui vai ter uma associação com a estatística aqui quadrado. Vou dar um spoilerzinho aqui, de mais para frente. Lembram daquela estatística aqui quadrado, que era assim, ó? Observado menos o esperado ao quadrado sobre o esperado. Lembram dessa estatística aqui? Vocês viram isso aqui em inferência 2. Podem ter visto em outras disciplinas também. Vocês lembram dessa expressão aqui? Já viram? Escrevam aí para mim se vocês já viram ela. Essa expressão aqui, ó. Mas isso aqui é para a vida toda, tá? Isso aqui aparece em introdução à estatística, tá? Para encontrar o coeficiente de contingência de Pearson. Isso daqui aparece em inferência 2. Isso aqui aparece. Isso aqui aparece em estatística espacial. Isso aqui aparece aqui em MLG. E pode ser que apareça em outros lugares também. Mas tem várias disciplinas em que aparece essa estatística aqui, tá? Essa estatística aqui, tá? É a deviance do modelo Poisson. Ok? Vocês vão ver mais para frente que isso aqui é exatamente a deviance do modelo Poisson, que nós vamos ver depois. No caso do modelo Bernoulli, no caso do modelo binomial, ela tem essa cara aqui, ó. 2 vezes somatório de observado, logaritmo de observado sobre esperado. Não é bem a mesma coisa, né? Essa aqui é somatório de observado menos esperado ao quadrado sobre esperado. Mas não deixa de ser uma relação entre observados e esperados, tá? Assim como a deviance, a gente já sabia que tinha distribuição aproximada e assintótica aqui quadrado, essa expressão toda aqui vai ter distribuição aproximada assintótica aqui quadrado. É a mesma coisa. Tá? É só uma forma diferente de escrever. Ok? Então, até que eu nem vou focar muito nisso aqui no modelo logístico. No modelo Poisson, a gente vai focar mais. Tá? Mas está aqui a deviance. Então, olhem só. Aqui tem comparação de ajustes de deviances de 3 modelos para aqueles dados dos besouros. Tá? Modelo logístico, Probit e esse aqui, o modelo de valor extremo que está escrito aqui, é o C-log-log. Tá? Deem uma olhada, olhem as deviances que apareceram aqui. Ó. Modelo logístico, 11.23. A gente já tinha visto esse número. Ele estava lá na saída do R, 11.23. Olha quanto é que foi a deviance do modelo Probit. E olhem quanto é que foi a deviance do modelo C-log-log. Ficou bem baixa. Né? Comparem os valores aqui, ó, preditos. Quem são esses 5.59, 11.28? Da onde vieram esses números, tá? No nosso caso, né? Da onde veio esse 3,46 aqui, ó? Da onde veio esse número aqui para prever o 6? Vou mostrar para vocês. Da onde veio isso? Ele veio daqui, ó. O Y1 chapéu. Vamos olhar lá. Quem é o Y1 chapéu? Vou pegar os dados aqui. Aqui. Quem é o estimado desse 6 aqui, ó? Eu vou precisar desse 50, não posso esquecer que tem esse 59 aqui, tá? Mas tá aqui, vamos ver quem é o valor ajustado para esse 6. O que vai ser? Isso aqui sempre vai ser o Mi chapéu 1, que é a mesma coisa que o N1, Pi1 chapéu. Certo? E isso daqui, então, vai ser, quem é o N1? 59. Quem é o Pi1 chapéu? Aqui vai ser ESP
de beta 0 chapéu. Então, quem é o beta 0 chapéu? Aqui, menos 60, 717. Menos 60, 717, mais 34, 270. 34, 270. Eu vou escrever vezes x1, tá? Quem é o x1? O x1 é esse aqui, ó, 1.6907, tá? É aquele x1 ali. E aqui embaixo, 1 mais ESP de menos 60, 717, mais 34, 270, vezes x1. Isso aqui tudo, essa expressão aqui, é a que vai retornar para mim esse número 3.46. O que vocês acharam? Quem é que fez a melhor previsão aqui para o 6? Claramente o C log log, né? Olha só, a previsão que ele fez foi 5.59. Os outros dois modelos tiveram uma previsão 3 e pouco. E o valor verdadeiro foi 6. Certo? Olhem na outra cauda, né? Na outra cauda, eles já acertaram mais, né? Por exemplo, no caso aqui a última observação, aquela que matou todos, lembra? Aquela que matou todos, o logístico estimou que mataria 58,74. O modelo Probit que mataria 59,23. E o C-log-log 59,95. Tá? Ele ficou bem mais próximo. Por isso que a diferença, a deviance, ficou bem baixa. Essa deviance não é simplesmente fazer resíduo, não, tá? Não é fazer 6 menos 6,59 ao quadrado e somar. Não é isso. Tá? E isso é como se fosse um erro quadrático médio que você poderia fazer. O EQM pode ser visto assim: 6 menos os 5,59 ao quadrado, soma, vai fazendo isso. Mas não é o caso aqui, tá? Esse 3 aqui vem lá dessa expressão aqui, ó. Tem que botar aqui essa expressão. E esse Y chapéu que está aqui, ó, vai depender do modelo que você utilizou, tá? Se você utilizou, vamos voltar lá para trás aqui, ó. Se você usou o modelo C-log-log, você vai ter que usar esse π aqui, ó. 1 menos ESP de menos ESP do preditor linear. Vai ser essa expressão aqui. Tá? A gente usou qual? A gente usou essa daqui, ó, do Logit. Tá? Voltando, todo mundo está vendo que ele acertou bem mais, tá? Agora, o restante aqui, né? Isso aqui são os erros padrões dos coeficientes do beta 1 e do beta 2, mas é difícil comparar aqui. Só sei que todos eles são significativos, tá? Aqui está a estimativa, né? Menos 60, erro padrão de 5. 34, erro padrão de 2. Menos 34, erro padrão de 2. 19, erro padrão de 1. Menos 39, erro padrão de 3. E 22, erro padrão de 1. Todos eles são significativos. E aqui estão os coeficientes, tá? Como que eu fiz para encontrar esse 5,59? Tá? Como que faz para achar o 5,59? É igualzinho ao que está aqui. Tá? Esse aqui é do modelo logístico. Qual vai ser a diferença agora? No C-log-log, você vai ter assim, ó, Y1 é N1 Pi1 chapéu, que vai ser 59 vezes, aí você vai vir aqui e vai pegar essa expressão aqui, ó, 1 menos ESP de menos ESP de eta, né? Então, isso aqui vai ficar. Espera aí que deu ruim aqui. 1 menos ESP de menos ESP do eta. Menos ESP de menos ESP de eta. E aí depois, o que você vai fazer? Você vai pegar esse eta que está aqui em cima e vai substituir ele por quem? Pelo beta 0 mais beta 1 que saiu lá do modelo. Quais são esses números? São esses aqui, ó. Beta 0 foi menos 39 e o beta 1 foi 22. Você vai pegar esses dois números aqui
e vai colocar aqui em cima, nesse eta aqui, ó. Tá? Vai ficar 1 menos ESP de menos ESP de menos 39,57 mais 22,04 x1. Todo mundo entendeu como que faz? No caso, vamos fazer o caso do Probit. Acho que é importante fazer o do Probit. Alguém fez uma pergunta aqui? Vamos ver como é que fica o do Probit. Eu vou escrever primeiro o preditor linear aqui, tá? O eta. Eu vou escrever o eta aqui para não esquecer. Vamos ver quem é o eta do Probit. O eta do Probit, o eta 1, tá? Pera aí. O eta 1 vai ser menos 34,94, menos 34,94, mais 19,73. 19,73 vezes o x1. E esse x1 aqui é a primeira dose, né? Onde a primeira dose é 1,6907. 1,6907. Esse aqui é o preditor linear para a primeira observação, certo? Então, o que eu preciso agora fazer? Eu preciso escrever y chapéu é N1 vezes o π1 chapéu. E isso aqui vai ser N1, que é o 59, vezes quem é o π1 chapéu. Vamos olhar lá na ligação Probit, né? É simplesmente a acumulada da normal aplicado no eta 1. Então, é a acumulada da normal aplicado no eta 1. Vamos ver quanto que dá isso? Vamos abrir aqui o R rapidinho. Vamos botar esse R aqui para ficar grandão na tela. Deixa eu abrir aqui, 24. Fechar aqui, vamos usar como calculador. Limpar. Então, quem é o nosso eta? Vamos relembrar aqui. O nosso eta está aqui, menos 34,94. Então, menos 34,94 mais 19,73. 19,73 vezes a dose, que é 1,6907. 6907. Pronto, está aqui o eta. Olhem lá, o valor do eta foi menos 1,58. Eu tenho que ver agora, numa normal padrão, se esse valor é extremo ou não. Quanto que dá acumulada numa normal padrão até o ponto menos 1,58, né? Então, eu tenho que fazer aqui, ó, P norme de eta. Deu 0,0567. Esse aqui é a minha estimativa do π pelo modelo Probit. Mas não é só isso, eu tenho que multiplicar por 59, né? Então, 59 vezes isso. 3,34. Viram? Vamos ver o que está lá nos slides. Tem que dar a mesma coisa, tirando casa decimal. Tá, tem casa decimal aqui, ó. Tá? Mas seria esse 3,36 aqui que está arredondado. Porque esses coeficientes devem estar arredondados também. Tá? Mas esse 3,36 aqui foi feito dessa forma. Você usa o P norme. Ok? Todo mundo entendeu? Como que faz para encontrar o valor predito? Aí assim a gente já deu a ideia de todos, né? Como é que eles funcionam. E nesse caso aqui, o modelo C-log-log ficou melhor, porque tem muitos extremos nessa distribuição. Você está vendo que aconteceram casos aqui com probabilidade muito baixa de morte e probabilidade muito alta de morte. Ele acabou se dando melhor. Ok?
Então, tá bom. Qual o melhor modelo, né? Então, como eu disse, o modelo C-log-log parece fornecer um ajuste melhor. Ela é indicada em situações onde a gente tem proporções de sucesso de valores extremos. E, coisa muito importante, os coeficientes não podem ser interpretados da mesma forma. Ou seja, esses coeficientes que estão aqui embaixo têm interpretações diferentes, tá? E aí aqui, ó, como que você pode interpretar esses coeficientes? Aí agora a gente vai falar disso até às 10 horas, não acho que não vai acabar, tá? A mais interessante de todas vai ser o caso 4 aqui, ó, tá? Mas a gente vai ter uma interpretação em função dos efeitos da covariável no preditor linear, em função dos efeitos da covariável na probabilidade de sucesso, em função dos efeitos da covariável na média, isso aqui vai ser para o caso binomial somente, e em função dos efeitos de xi na razão de chances, que é somente para o caso logit. Um parênteses, né? Por que está escrito caso binomial? Porque se for o caso Bernoulli, não tem sentido. O caso Bernoulli, o item 2 e o item 3 são iguais. E, em função da razão de chances, só dá para fazer se você usar a função de ligação logística. E todo mundo vai usar ela porque é a interpretação mais legal dos coeficientes, é do caso logístico, tá? Então, vamos lá, vamos ver. Acho que a gente consegue ver aqui alguma coisa hoje. Interpretação. Primeira, em função dos efeitos em G de Mi. Essa aqui é a mais pobre de todas, tá? E ela é semelhante ao que você aprendeu lá em modelos lineares. Aquela coisa de varia uma unidade em X e vê os efeitos na variável resposta. A diferença é que você não está vendo na variável resposta. Você está vendo no preditor linear, tá? Então, como é que você interpreta aqui? O que é os menos 60707? Então, vai ser, por uma log dose de gás igual a zero, né, quando x é zero, espera-se que o logito da probabilidade de morte seja igual a menos 60.717. Esse aqui foi o modelo logit que a gente fez, né? Ou você poderia falar, espera-se que o preditor linear seja igual a menos 60.717, que não diz nada para a gente, mas é uma interpretação, a mais pobre de todas, tá? Como é que interpreta o beta 1? Para cada aumento de uma unidade na log dose de gás, espera-se um aumento de 34,27 unidades no logit ou no logito da probabilidade de morte, em média. Aqui, tá, eu coloquei essas expressões espera-se, em média, é importante vocês lembrarem disso. Na hora que for interpretar, e isso vale para modelos lineares também, tá? Você não diz assim, para cada aumento de uma unidade em x, vai aumentar tanto em y. Você não pode dizer que vai aumentar, porque essas coisas são modelos não determinísticos, certo? Então tem que lembrar que isso é um valor esperado, é o que você espera, é o que você espera para a resposta média. Então, use sempre, pelo menos, essa palavra espera-se, ou em média, tá? Mas coloque alguma coisa. Eu coloquei as duas aqui para enfatizar que eu estou esperando, porque isso não é exato, não é determinístico, e estou usando em média, porque tem que lembrar que eu estou falando da resposta esperada média, tá? Eu estou modelando a média de y. Lembra? Eu estou modelando mi. Estou modelando sempre esperança de y, tá? Mas essa interpretação aqui é muito parecida com modelos lineares, onde no lugar do eta tinha o y. Tudo bem aqui? Todo mundo entendeu? Essa aqui vocês não vão usar para mim, tá? É só para vocês saberem que existe. Tudo bem? Ok, essa primeira é igualzinha de modelos lineares, tá? Mas ela é muito pobre.
Vamos ver a segunda. Essa daqui foi a interpretação na média. Outra forma, tá? É meio que assim, você evita falar o que são os coeficientes, mas você interpreta para alguns valores específicos de x, tá? Então, por exemplo, eu posso ver os efeitos que eu tenho em π, tá? Então, é como se fosse assim, né? Vamos aqui para o quadro. Ao invés de eu olhar os efeitos aqui, né, no eta, eu olho os efeitos aqui, ó, no π. Eu quero ver simplesmente o que está acontecendo com o π. Então, eu preciso descobrir essa função aqui, né? No caso do logit, está aqui em cima, nessa aqui, ó. Os efeitos aqui, ó, nessa razão aqui, ó. Então, aqui tem uma forma que você poderia dar uma ideia da magnitude das coisas, né? Você poderia colocar assim, ó. Por uma log dose de gás igual a 1,8, tá? Se você colocar no lugar de xi aqui 1,8, eu espero que a probabilidade de morte seja igual a 0,7249. Da onde veio isso? É só pegar os coeficientes estimados, né? Coloca aqui, ó, e coloca o 1,8 como o valor da sua covariável. Esse aqui é o seu π-chapéu, né? Que é o ESP de eta sobre 1 mais ESP de eta. Você vai ter a estimativa da probabilidade. Tá? Então, 1,8 não foi observado, né? Vamos ver aqui se foi observado ou não. Espera aí. Vamos ver, 1,8. Não tem aqui 1,8, ó. Só tem 1,81, 1,83, 1,78. Não tem 1,8. Mas pelo seu modelo, se você fosse fazer uma previsão para uma log dose aqui de 1,8, quantos besouros que ia matar? Você está estimando que mataria 72% deles, tá? E aqui tem um caso específico, tá? Se você colocar exatamente 1,77173 de dose, vou colocar aqui, ó, tá? Dá exatamente meio essa probabilidade. Então, se alguém perguntasse para você qual é o ponto de corte, né? Do tipo assim, quanto que eu tenho que botar de dose para garantir que eu comece a matar a maioria dos besouros? Então, é doses acima de 1,77. Ok? É só você substituir aqui o xi por esse número que você descobre isso. Tá bom? Porque vai ficar exatamente zero aqui. Vai ficar ESP de zero sobre 1 mais ESP de zero. Então, fica 1 sobre 1 mais 1, que é meio. Ok? Essa daqui é uma forma que você tem de apresentar o seu resultado, que é até interessante. Alguém pode perguntar para você isso. Tá? Qual é o valor esperado da probabilidade? Então, eu estou vendo os efeitos, tá, da covariável na probabilidade de sucesso. Antes eu estava vendo os efeitos no preditor linear, que é meio inútil. Tá? Só que se eu tiver no modelo binomial, lembrem aqui, ó, quando você está no modelo binomial, tem esse cara aqui multiplicando, ó, certo? Então, olhem aqui, né? Quando você está no caso binomial, você tem esse cara multiplicando. Então, ao invés de você interpretar o π, os efeitos em π, por que não interpretar em mi? Para isso, é só multiplicar por n, certo? Então, aqui tem um exemplo, como que você faria isso, ó. Em função dos efeitos na média. Então, a mesma coisa que eu botei antes lá, né? Para uma log dose de gás igual a 1,77173 e uma população de 50 besouros, o que você vai ter? 50 vezes 0,5. Você esperaria, né? Espera-se que 25 morram em média, tá? É o que a gente espera. Esse em média aqui até fica meio redundante com esse espera-se, tá? Porque o espera-se aqui é para dizer que não é determinístico e esse em média é para dizer que é valor esperado. Mas, se você colocar espera-se e entender que o espera-se é tanto por ser não determinístico quanto por ser valor esperado, já tá bom para mim. Mas se você não colocar nem espera-se nem em média e falar para uma log dose de 1,77 vão morrer 25, tá errado. Porque você não sabe se vão morrer 25. Você espera. Ok?
Tudo bem? Entenderam a diferença do item 2 para o item 3? O item 2 aqui e item 3, a única diferença é que um tem um N e outro não tem um N. Tá? Às vezes é mais fácil interpretar assim, né, em termos de número de mortos, do que probabilidade de morrer. Mas aí fica a teu critério. Então tá bom. Agora é que vem a principal delas. Tá? Em função dos efeitos na razão de chance. E aí, para entender isso, eu vou abrir um parêntese aqui. Tá? Eu não sei se vai dar tempo até as 10 horas, eu vou tentar, mas eu preciso explicar para vocês o que é chance. Tá? Então, isso aqui a gente fala lá em Introdução à Estatística. Quem fez Introdução à Estatística comigo, não sei se tem alguém aqui, já deve ter visto isso. Geralmente eu dou lá. Mas é o seguinte, quando você tem uma moeda honesta, qual é a probabilidade de cara quando você tem uma moeda honesta? Muito fácil essa, né? Meio, certo? Tudo bem aqui? Da onde vem esse número? Isso aqui pode ser visto como sendo casos favoráveis por casos totais. Aquela definição clássica de probabilidade. Eu tenho dois resultados possíveis, um me interessa, outro não me interessa, então a probabilidade de cara vai ser 1 sobre 2, certo? Agora, se eu perguntasse para você assim, qual é a chance de dar cara? O que você me responde? Estou com uma moeda honesta, qual é a chance de dar cara? O que você me responde? Qual é a chance de dar cara? Me fala o que você responderia sem medo. Se sua mãe perguntasse para você, eu tenho uma moeda aqui, ela não vai perguntar isso, né? Mas perguntasse, qual é a chance de dar cara? O que você responde? Meio? Mais alguém aí responderia meio? A moeda é honesta. Meio? Fernando que escreveu certo ali, tá? O que acontece, tá? Quando a gente fala de chance, a gente não está muito acostumado, pelo menos aqui no Brasil, quando a gente fala em chance, na nossa mente é a mesma coisa que falar probabilidade, né? Ah, minha chance é 50%, minha probabilidade é 50%. Mas, na verdade, tá? Chance aparece muito em casa de apostas. Tá? Chance é uma relação entre casos favoráveis e casos desfavoráveis. Ou seja, ao lançar uma moeda, a chance de cara é de 1 para 1. 1 a favor e 1 contra. Certo? Olha outra coisa que dá para fazer. Lançar um dado. Qual é a probabilidade de sair a face 6? A de sair a face 6, a probabilidade é 1/6. Mas a chance de sair a face 6 é 1 para 5. Todo mundo entendeu isso? Essa noção não é muito utilizada, tá? Ela não é muito utilizada no nosso português. Mas vocês já viram isso em casa de aposta, né? Já viram quando alguém fala assim, pô, vou apostar no cavalo tal. Como é que estão aí quais são as chances? Alguém fala aí, tá 1 para 100, né? O 1 para 100 é essa noção, é como se tivesse probabilidade 1 sobre 101 dele vencer. É como se fosse isso no fundo, tá? Se você falar que tá 1 para 1, o
quer dizer que tem a mesma chance de ganhar ou de perder. Se você apostar, tá? Vai ganhar a mesma coisa, apostar na vitória ou apostar na derrota, certo? 1 para 2, não. Tá? 1 para 2 quer dizer que a derrota é como se fosse tivesse o dobro, né? Não vou falar chance aqui, né? Mas é como se ela fosse 2 vezes ou uma vez mais provável do que a outra, né? Eu quero evitar usar a palavra aqui chance no conceito que a gente usa atualmente, porque é errado, tá? Só que no português a gente fala dessa forma. Tudo bem? Entenderam a ideia? Então, o que acontece? Muita gente acaba escrevendo esse 1 para 5 como sendo 1/5. Isso daqui é uma coisa meio que, eu não vou dizer que é errada, tá? Mas o correto seria 1 para 5, tá? Se você entende que 1 sobre 5 está associado com a chance de você ter, com a probabilidade de você ter sucesso em relação com a de ter de fracasso, ok, tá? Mas se você não enxergar dessa forma, é mais problemático, ok? Então, assim, para uma moeda faz muita diferença. Se você fizer meio aqui, meio e 1 para 1, você vai estar comparando meio com 1, é uma coisa muito distante. Quando você pega o dado, já fica 1/6 comparado com 1/5, já é uma coisa mais provável, já é uma coisa mais provável, não, mais semelhante, né? Vamos pensar na Mega Sena, né? Qual é a probabilidade de ganhar na Mega Sena? 1 sobre combinação de 60, 6 a 6. Esse combinação de 60, 6 a 6 é 50 milhões e pouco, tá? Isso aqui é a probabilidade de ganhar na Mega Sena com um bilhete só que você apostou. Qual é a sua chance, então, na Mega Sena? É 1 para 60, 6 a 6 menos 1. Vocês acham que esses números aqui são muito diferentes? Eles não são muito diferentes, certo? São muito parecidos. Então, na prática, a gente acaba tratando probabilidade e chance como a mesma coisa, mas não é, tá? Então, vou voltar aqui para o slide. E aí está falando exatamente isso que eu comentei. As chances são uma relação entre casos favoráveis e desfavoráveis de um evento. Então, exemplo 1. Uma moeda honesta é lançada, as chances de ocorrência de cara são de 1 para 1. Lançamento de um dado honesto, as chances de ocorrência da face 6 são de 1 para 5, tá? Não é a mesma coisa que probabilidade, tá? Então, probabilidade, no caso do dado, né, seria casos favoráveis 1, casos totais 6. A gente já tinha visto isso. Então, o que é razão de chances, tá? Vamos pensar aqui, ó. Vamos assumir que A é o evento, o dado resultou na face 6, certo? Então, vamos olhar aqui, ó. A chance de ocorrência de A é de 1 para 5, ou seja, 1 caso a favor versus 5 contra. Note o seguinte, o que acontece se você dividir a probabilidade de sucesso pela probabilidade de fracasso, ou seja, probabilidade de sair a face 6 dividido pela probabilidade de não sair a face 6. Olhem o que vai dar. Probabilidade de sair a face 6. Casos favoráveis por casos totais. De não sair a face 6, casos desfavoráveis dividido por casos totais. O que vai ficar? Casos favoráveis era 1, né? Casos desfavoráveis, 5. Então percebam que essa noção de chance pode ser vista como uma razão de probabilidades. Probabilidade de sucesso dividido pela probabilidade de fracasso. Então, ó, isso que está aqui, ó, tá? É a probabilidade de sucesso. E esse que está aqui é a probabilidade de sucesso dividido pela probabilidade
de fracasso. Todo mundo concorda? Né? Qual é a probabilidade de perder na Mega Sena? É combinação de 60, 6 a 6 menos 1 dividido por combinação de 60, 6 a 6. Vai cortar aqui em cima, né? A combinação de 60, 6 a 6 em cima e embaixo, fica essa expressão aqui. Conseguiram entender isso que eu falei aqui? Ou seja, a chance pode ser vista como uma razão de probabilidades de sucesso pela de fracasso. Tudo bem? Conseguiram enxergar dessa forma? Tá? Só que assim, saindo da academia, falar para alguém chance, ninguém vai entender que é chance, tá? Ninguém vai entender. Então, aqui, né? Sei lá, no caso da Mega Sena lá, se você escrevesse para a pessoa assim, ó, qual é a probabilidade de ganhar na Mega Sena? É 1 sobre 50 milhões, né? 1, 2, 3, 1, 2, 3. É isso aqui. E se eu falar para a pessoa que a chance de ganhar na Mega Sena é isso aqui. Olha lá. Pelo R, é a mesma coisa, tá? Só que um é chance e o outro é probabilidade. Tá? Então é difícil, né? Usar isso no dia a dia, mas é importante saber isso. Probabilidade de sucesso pela probabilidade de fracasso é a chance. Então, o que significa isso? Então, conclusão dessa minha introdução aqui, a chance é uma razão de probabilidades. E aí vejam que interessante o que a gente tem no modelo Logit. No modelo Logit, você tem o seguinte, você tem que ln de π sobre 1 menos π é igual ao x' beta, né? Que no caso lá é o beta 0 mais beta 1 xi, no caso dos besouros. Vocês estão vendo que esse termo que está dentro do parêntese aqui, ó, no caso dos besouros, é exatamente probabilidade do besouro morrer dividido pela probabilidade do besouro não morrer? Ou seja, é probabilidade de sucesso pela probabilidade de fracasso? Vocês estão vendo? Ou seja, é exatamente a chance de morrer. Conseguiram ver isso? O que está dentro do parêntese é exatamente a chance de morrer. Então, tá bom. Então, como é que eu faço para chegar na chance de morrer? Se eu tenho o logaritmo dessa expressão igual a beta 0 mais beta 1 xi, então se eu aplicasse exponencial, o que iria acontecer? Se eu aplicar exponencial aqui na esquerda, eu tenho exatamente a chance de morrer. Então, eu poderia aplicar aqui o exponencial, né? O que eu estou dizendo é que exponencial de etaí é exatamente a chance de sucesso. Só que para iésima, né? Chance de sucesso I, tá? Vai depender do valor da covariável. Então já vem uma dica aí. A gente vai aplicar exponencial na história. Aí vejam o que alguém percebeu, tá? Eu vou mostrar um exemplo aqui de seguros e a gente vai ver a conclusão da interpretação, que é a coisa mais interessante de regressão logística, o que vem agora aqui, tá? Então, vamos ver. Ocorrência de sinistros e idade do segurado. Vocês vão entender a interpretação quando ver aqui a aplicação, tá? Suponha que desejamos estudar os riscos de um segurado sofrer um sinistro, tá? Seja a variável aleatória y, assumindo o valor y igual a 1 se o segurado sofre sinistro e 0 caso contrário. Ok? Então, aqui poderia ser você bater o carro, certo? Então, y é igual a 1 se bateu o carro e 0 se não bateu. Então, isso aqui, para quem trabalha em seguradora, né? Tipo, modelo de regressão logística é muito utilizado para você calcular a probabilidade de sinistro.
Então, aqui, ó, assuma também que temos uma única covariável x que assume os valores x igual a 1 se o segurado é jovem e x igual a 0 caso seja idoso, tá? Aí você vai me dizer, poxa, não está aqui dizendo outros valores, né? Tipo, então, ou o cara é idoso ou não é idoso. Vamos tratar dessa forma, né? Ou você é idoso ou você é jovem. Pensar assim, tá? Não tem criança aqui, então qualquer adulto seria jovem aqui nesse modelo, tá? Queremos saber se o fato do segurado ser jovem ou idoso afeta a probabilidade de sinistro, ok? Você poderia fazer um modelo com a idade da pessoa, mas se você só quisesse saber isso, será que jovens e idosos é diferente? Você poderia fazer um modelo dessa forma aqui, com a covariável sendo 1 ou 0, tá? Então lembrem, y igual a 1 é sinistro, x igual a 1 é ser jovem, tá? Então tá aqui o modelo que vai ser usado, ó. Vamos assumir que você tem N observações, tá? Então você tem lá vários segurados e você tem, para cada um deles, tá? Você tem uma Bernoulli. Sofreu sinistro ou não sofreu sinistro? Aqui eu nem estou pegando o caso binomial. Estou pegando o caso Bernoulli quando eu tenho, na verdade, eu não estou pegando número de sucessos em N repetições. Estou pegando simplesmente zeros e uns. A minha resposta aqui é zeros e uns, tá? Então, eu tenho que ln de πi sobre 1 menos πi é beta 0 mais beta 1 xi. Não tem o n aqui na história, tá? Tudo bem? Então, vejam que esse πi sobre 1 menos πi é a chance de acontecer sinistro. Certo? Então, olha só. Ao aplicarmos o exponencial nos dois lados da equação, temos a chance de ocorrência do sinistro, ou seja, π sobre 1 menos π é esp de beta 0 mais beta 1 x. Aí agora é que vem o pulo do gato aqui. Qual é a chance de um segurado jovem sofrer um sinistro? Quando o cara é jovem, vocês concordam que quando ele é jovem, esse xi assume o valor 1. Quando ele é idoso, esse xi assume o valor 0. Então, o que vai ficar aqui? Ó? Chance de um jovem sofrer o sinistro. Vai ficar esp de beta 0 mais beta 1 vezes 1, que dá esp de beta 0 mais beta 1. Chance de um segurado idoso sofrer o sinistro. Esp de beta 0 mais beta 1 vezes 0. Fica simplesmente esp de beta 0. Estão vendo? Então, chance do jovem, esp de beta 0 mais beta 1. Chance do idoso, esp de beta 0. E se eu dividir um pelo outro? Tá? Se eu dividir a chance do jovem pela chance do idoso, o que vai dar? Esp de beta 0 mais beta 1 por esp de beta 0. Vai cortar o esp de beta 0 e vai ficar simplesmente esp de beta 1. Ou seja, esp de beta 1 representa a razão das chances de sinistro de um jovem em relação a um idoso. Essa é a interpretação que as pessoas vão usar. Você vai pegar o seu coeficiente, que é o da inclinação, e vai aplicar o exponencial nele e vai conseguir interpretar como razão de chance. Vamos ver como é que fica isso então. Um exemplo. Se beta 1 fosse 1, tá? Se o beta 1 fosse 1, daria esp de beta 1 é esp de 1, né? Esp de 1 é o número de Euler, né? Que é 2,73. Se você estimou o beta como sendo 1, significa então que a razão de chances deu 2,73. Olha como é que você ia interpretar. As chances de ocorrência de sinistro para um segurado jovem são 2,73 vezes as chances para um segurado idoso. Ok? Por que eu posso dizer dessa forma? Porque eu fiz exatamente a razão de um pelo outro. Se essa razão deu 2,73, quer dizer que o do jovem é 2,73 vezes o que está embaixo. Certo? Outra forma de falar. As chances de ocorrência de sinistro para um segurado jovem são 173% maiores do que as chances para um segurado idoso. Antes de eu falar aqui dos poréns e dos riscos de como interpretar errado esse negócio, vocês conseguiram entender a importância desse negócio?
é daqui que vem aquilo que dizem assim, fumar aumenta a chance de câncer de pulmão em 300%. Ou a chance de ter câncer de pulmão para uma pessoa que fuma é 3 vezes a chance da pessoa que não fuma. Da onde vem isso? Tudo isso é interpretação de regressão logística. No fundo é isso. Você está fazendo exponencial do beta. Ok? Da inclinação. Conseguiram entender a importância desse negócio? Isso é muito útil. Muito, muito, muito útil. Tem milhares de aplicações que você pode usar e interpretar dessa forma, tá? Então, assim, eu não vou dar todas as interpretações depois aqui, ó, tá? Vem quando a variável não é binária, eu vou começar a aula que vem revisando isso, mas eu vou terminar a aula de hoje só finalizando esse slide aqui, tá? Notem erros que você poderia cometer aqui, ó, tá? Eu poderia dizer aqui, ó, deu 2,73, então eu poderia falar assim, ó, as chances de ocorrência de um segurado jovem são 2,73 vezes a mais que a chance de um idoso. Posso falar isso? 2,73 vezes a mais? Não, você não pode falar 2,73 vezes a mais. Por que você não pode dizer que é a mais? Vamos imaginar aqui, ó, que você tivesse encontrado o valor 1. Se tivesse dado 1 aqui, ó, ESP de beta fosse 1. Ou seja, a razão de chances aqui ficasse ESP de beta 0 mais beta 1 por ESP de beta 0, isso aqui desse exatamente 1. Você concorda que se essa razão de chance dá 1, a chance do jovem e do idoso é a mesma, certo? Se a razão deu 1, a do jovem e do idoso é a mesma. Você vai interpretar dizendo que a chance de ocorrência de sinistro para o jovem é 1 vez mais do que a do idoso? Você vai dizer isso? Não, você não vai dizer, é igual a do idoso, certo? Então, muito cuidado. Interprete sempre dessa forma com a palavra vezes. Se isso aqui deu 3, a chance do jovem é 3 vezes a chance do idoso. Se isso aqui deu meio, você vai dizer que a chance do jovem é 0,5 vezes a chance do idoso. Conseguiram entender? Essa primeira interpretação aqui, você pega o número e bota ele vezes. Não vem com a mais, a menos, nada disso. Simplesmente vezes a chance. Tá claro? Se tivesse dado exatamente 2, você poderia dizer a chance é o dobro. Você poderia dizer o dobro. Se desse 3, você poderia dizer o triplo, porque o triplo é 3 vezes, o dobro é 2 vezes. Ok até aqui? Essa primeira parte? Não me venha com maior, menor, mais, menos, é simplesmente x vezes. O número que deu aqui, vezes. Ok? Esse é o primeiro cuidado que você tem que ter. Qual é o segundo cuidado que você tem que ter? Essa interpretação aqui nem sempre é a mais maneira, tá? Por quê? Porque a maneira mais legal de interpretar é em forma percentual, certo? Então, como é que você interpreta isso em forma percentual? Não esqueça, você tem que subtrair 1. Tem que subtrair uma unidade. Ou seja, se isso aqui deu 2,73, quer dizer que é 173% maior. Ok? Aí alguém vai me dizer, por que não é 273% maior? É aquela mesma ideia. Se tivesse dado 1 aqui, o que você ia dizer? Que é 100% maior? Não, é igual, certo? O 1 representa igual. Então, o 2 representa o dobro, é 100% maior. Ok? Então, sempre subtraia uma unidade na hora de interpretar como percentual. Outro exemplo. Vamos imaginar que o ESP de beta 1 deu
0,9. Como é que você interpreta isso? Você vai dizer que a chance do segurado jovem, tá, é 0,9 vezes a chance do segurado idoso. É uma interpretação meio esquisita, né? Falar 0,9. Qual é a melhor maneira de interpretar isso aqui? Se uma coisa é 90% da outra, ela é quantos por cento menor? Se eu ganho 90% do que você ganha, quanto que eu ganho menos do que você? Se eu ganho 90% do que você ganha, 10%, certo? Então, se o seu ESP de beta 1 deu 0,9, você pode dizer 10% menor, certo? Se ao invés de dar 0,9, tivesse dado 1,1, você vai dizer 10% maior, certo? Consequentemente, se tiver dado 2, é 100% maior. Ok? Dado 3, 200% maior. Se você ganha um salário mínimo e eu ganho 2 salários mínimos, eu ganho o dobro do que você. Eu ganho 100% a mais do que você. Eu não ganho 200% a mais do que você. Eu só ganho 100% a mais. Tem que lembrar desse detalhe, tá? Se não quer se preocupar com essa coisa de tirar um, não tirar um, a mais, a menos, simplesmente pega o número e multiplica, tá? Mas não é muito comum você fazer isso. As pessoas gostam mais da interpretação em percentual. Principalmente se tiver dado aqui valor menor do que 1. Valor menor do que 1 deu 0,5. Você fala que é 50% menor. Tá? Deu 0,9, 10% menor. Deu 1,5, 50% maior. Conseguiram entender? Então, lá naquele exemplo do Titanic, não sei se vocês estão lembrados, mas no exemplo do Titanic tinha algumas variáveis lá que eram binárias, né? Como ser da classe 1, né? Da primeira classe, ser da segunda classe. A gente tem interpretações interessantes que dá para você fazer lá. Aquela do masculino e feminino, né? Ser homem. Você pode dizer ser homem, né? A chance de morrer no Titanic para quem é homem é tantas vezes a chance de quem era mulher. A chance de morrer para quem era mulher. Dava para fazer essa conta lá. Era só pegar o exponencial do coeficiente, tá? Pegando o exponencial do coeficiente, você fazia isso de boa. Todo mundo entendeu? Eu vou deixar para outras interpretações, quando a variável explicativa não é binária, para sexta-feira. Mas isso que vocês acabaram de ver aqui assim, é o filé mignon da regressão logística. Por que que todo mundo prefere regressão logística do que modelo Probit ou modelo C-log-log? Porque tem essa interpretação como razão de chance. Ok? Todo mundo entendeu o que eu coloquei aqui? Então, alguma pergunta? Não, eu vou só comentar que a Ana Clara me perguntou. Ana Clara me perguntou uma coisa assim, ó. Se você tivesse um modelo, tá, que tem alguma distribuição, sei lá, uma gama, uma outra distribuição que fosse, tá? Vamos chamar aqui uma distribuição qualquer, vou botar um ponto aqui, mas que tem um parâmetro θ, certo? Esse pontinho é para dizer que é alguma distribuição. E a esperança de y é diferente de θ. Ou seja, a esperança de y pode ser, sei lá, 1 sobre θ, 1 sobre θ ao quadrado, seja lá o que for. Não tem problema, tá? Desde que esteja na forma canônica o seu modelo, o mais importante para a gente em MLG é você saber o seguinte, ó.
esperança de y sempre vai ser o seu mi. Ok? Então, se você tiver isso aqui, ó, esp de y é 1 sobre θ, tá? Não me interessa isso. O que me interessa é que esse aqui vai ser o meu mi. Certo? E aí, o que você vai fazer? De posse desse mi aqui, você vai pensar numa função de ligação desse mi que chega no seu eta. Tá? Então, eu vou tirar o i porque não estou falando de nenhum específico. Você vai pegar uma função de ligação que liga para algum eta. E esse eta aqui é que vai ser beta 0 mais beta 1, x1 e assim por diante. Tá? Então, o que acontece? Depois que você fizer a estimação para o beta 1, para o beta 0, você vai encontrar uma estimativa do eta. De posse da estimativa do eta, você vai ter a sua estimativa do mi. Por quê? Porque eu tenho uma relação aqui, né? Se eu sei que g de mi é eta, então mi é g menos 1 de eta, certo? Então, o mais importante aqui é que lá no final você vai ter essa relação aqui, ó. Consequentemente, 1 sobre θ, que é igual ao mi, vai ser igual a g menos 1 de eta. Qualquer chapéu que você colocar aqui, vai ter um chapéu aqui. Consequentemente, é quase como se você encontrasse aqui, se eu quisesse encontrar quem é θ chapéu, é só fazer 1 sobre mi chapéu. Tá? Então, não me interessa exatamente, eu não sou obrigado a ter um modelo onde esse parâmetro aqui é exatamente a média, não precisa. Tá? Mas em MLG, o que importa para a gente é que eu vou pegar a média, não importa quem ela seja, e vou associar com o preditor linear. Tudo que importa no MLG é isso aqui, ó. É essa relação entre o mi e o eta, certo? De posse disso, você consegue encontrar depois o seu θ, se estava interessado. Só lembrando, tá? Nem todos os modelos dá para você aplicar o que a gente está aprendendo aqui, porque eles têm que estar na forma canônica. Então, você precisa escrever a distribuição lá e tem que aparecer daquela forma lá, né? A L de θ y, né? Tem que ter y vezes b de θ. Tem que ter esse carinha aqui. Se ele não tiver na forma canônica, não dá para usar o que a gente aprendeu aqui no curso. Vai ter que fazer uma adaptação. É a única exigência, mas o resto não tem problema nenhum. Ok? Ter respondido. E essa função de ligação é você que escolhe? Sim, é você que escolhe. É a que você quiser. Tá? Só tem que ser uma função contínua e que tenha inversa.